Sejam todos bem-vindos ao Unibrasil Futuro. Solicito a todos os presentes a gentileza de desligarem os seus celulares. Informamos que ao longo da palestra, perguntas poderão ser feitas ao nosso convidado através de formulários específicos que se encontram com a nossa equipe de apoio. Ao final, o nosso convidado responderá a 5 delas, selecionadas pelos professores da Unibrasil. Agradecemos à Escola de Educação e Humanidades, especialmente a professora Paula Helena Carvalho, coordenadora do curso de Pedagogia da Unibrasil e madrinha deste evento. Agradecemos também aos alunos do curso de Jornalismo da Unibrasil, que fazem parte do Mediabólicos e do Rádio Web, que prestam seu importante apoio ao projeto Unibrasil Futuro. A Prefeitura Municipal de Curitiba, Secretaria Municipal de Educação, Projeto de Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e UFPR, agradecemos o apoio a esse evento. Destacamos as presenças do Sr. Valdemiro Grensky, reitor da PUC Paraná, da Sra. Gisele Nuque, assessora do Escritório de Relações Internacionais da Unespar, o Sr. Benjamin Maia, a Sra. Valesca Pegoraro e a Sra. Zuleika Afif Marge, da Assessoria de Educação e Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, as presenças da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, a Sra. Cíntia Wendler, coordenadora de Formação Continuada, o Sr. Marlon Terres, diretor do Departamento de Tecnologia e Difusão Educacional, e a Sra. Maria da Glória Galera, diretora do Departamento de Educação Infantil. Destacamos também a presença do Corpo Diretivo das Faculdades Integradas do Brasil, Unibrasil. Neste momento, passamos a palavra para a professora mestre Wanda Camargo, coordenadora do Unibrasil Futuro. Boa noite a todos e todas. O projeto Unibrasil Futuro foi concebido pelo professor Clemerson Berlim Cleve para constituir-se num espaço de reflexão acerca do nosso país, seu momento e suas perspectivas. Nesse propósito, já ouvimos intelectuais, artistas, empresários, políticos, variadas vertentes de pensamento e opinião que contribuíram muito para enriquecer o debate. Hoje recebemos um grande educador, dos maiores, Antônio de Sampaio da Nova. Ele vem de Portugal, que costumamos chamar de país irmão. Mas é mais do que isso, como ele mesmo afirmou em discurso proferido em 10 de junho de 2012, Dia de Portugal e de Camões, e que já se tornou histórico. Esta língua portuguesa, que é a nossa pátria, nossa mátria, que nos permite estar conosco e com os outros, nas comunidades que nos multiplicaram pelo mundo e nos países que são parte de nós. E é uma honra sermos parte do país de Antônio Nóvoa, de Gil Vicente, de Vasco da Gama, de Luiz de Camões, de Fernando Pessoa, de Amália Rodrigues, entre tantos outros. Nosso palestrante é historiador e pedagogo, doutor em História pela Universidade de Paris IV, Sorbonne, e doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra. Foi reitor da Universidade de Lisboa entre 2006 e 2013. É professor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e docente também em importantes universidades estrangeiras como Genebra, Paris V, Oxford e Columbia, em Nova York. É autor de mais de 150 títulos, livros e artigos, de todos voltados à educação, publicados em 12 países. Nóvoa escolheu como tema Portas para o Futuro, por considerar que este é o papel do professor, constituir-se no principal acesso a uma nova comunidade, com uma nova forma de interrelacionamento, uma nova forma de compreensão do mundo. Ele afirma sua confiança na educação, no conhecimento científico e tecnológico, como vetores da liberdade e progresso, ressaltando o valor da inovação. A arrogância do pensamento inevitável é o contrário da liberdade. Concordamos com ele e temos a companhia de Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser,
muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Com muito orgulho, Antônio Nova. Muito boa noite, muito obrigado por este convite, muito obrigado pela vossa presença. É um enorme prazer estar aqui convosco. As palavras da professora Wanda Camargo recordaram-me uma outra pessoa, que eu sou um leitor assíduo, o Padre António Vieira, que foi, na verdade, creio eu, a primeira pessoa que inventou a palavra mátria, não é? Que é uma palavra lindíssima, não é? Uma invenção dele, não é? Para significar tudo que nos liga à nossa terra, à nossa língua, à nossa cultura, e quero por isso agradecer muito o convite que me dirigiu ao Unibrasil, cumprimentar também o reitor, cumprimentar todas as autoridades e personalidades aqui presentes, sobretudo todos os professores que estão aqui hoje nesta noite. Eu vou ensaiar convosco em 40 minutos, não é? 40, 45 minutos, que foi o tempo que me pediram para eu conversar nesta primeira intervenção e depois ficar à vossa disposição. Vou ensaiar convosco 3 ideias, ao mesmo tempo de uma enorme simplicidade e de uma enorme complexidade. Eu vou formulá-las de uma maneira muito simples, com as palavras mais simples que encontrei no dicionário, mas vocês desconfiarão que por trás de cada uma daquelas ideias simples está toda uma elaboração mais complexa que eu terei o gosto de partilhar convosco, seja no final desta palestra, seja através do meu e-mail. Deixar-vos aí o meu contacto no final e terei muito gosto em continuar esta conversa por outros meios. É de uma enorme simplicidade e baseia-se, na verdade, nesta ideia que a professora Wanda Camargo aqui trouxe também, da ideia de que os professores abrem portas para o futuro e da ideia de que os professores têm uma responsabilidade grande perante o futuro. São 3 ideias muito simples de um futuro sobre o qual temos que ter uma visão crítica, um pensamento crítico, uma capacidade de reflexão, mas sem nunca perdermos a confiança nesse futuro. Eu costumo dizer que quem é pessimista não pode ser educador. Podemos e devemos ser críticos, ter uma visão crítica das coisas, mas é impossível educar no pessimismo, é impossível educar com uma visão pessimista das coisas. E por isso permite-me abrir esta conferência com aquele que eu considero uma das poesias mais fantásticas da língua portuguesa, simultaneamente também talvez a poesia mais curta da língua portuguesa, porque é uma poesia que tem apenas um verso, escrita por um poeta surrealista português, Mário Cesarini, e que a traz escrito, dizia o Cesarini, que já morreu há alguns anos, traz escrito num guardanapo de papel num jantar, deu esta poesia ao amigo e disse: "Ó Artur, eu dou-te esta poesia, não sei o que é que ela quer dizer, não é? Mas foi o amigo que interpretou por ele a poesia que ele tinha acabado de escrever, não é?" E a poesia, a totalidade da poesia, diz assim: "Ama como a estrada começa", não é? Isto é, amemos uma estrada que está a começar, amemos um futuro que está a começar, e amar aqui no sentido de sejamos capazes de o investir, de o pensar, de o elaborar, de o construir, não estejamos sempre numa atitude defensiva, numa atitude fechada, e tenhamos a capacidade de nos abrir a esta estrada que está a começar. Num certo sentido, o que eu vos vou aqui dizer é que está a começar uma nova estrada na área da escola e da educação, que se está a fechar um ciclo histórico que durou 150 anos, desde que a escola foi inventada, tal como a conhecemos hoje, há 150 anos. Está-se a acabar esse ciclo da escola e a nossa geração está a assistir, está a ser contemporânea de um novo grande ciclo histórico que
que se está a abrir na área da educação e da escola, e temos que ser capazes de amar, de investir, de pensar esta estrada que está agora a começar. É isso que vos procurarei dizer, com 3 ideias, 3 portas, 3 futuros, um sobre os alunos, outro sobre a escola e um terceiro sobre a sociedade. Todos eles terão como referência sempre a aprendizagem, o conhecimento e a cultura. Em cada um deles eu farei um pequeno apontamento e tentarei desenvolver o meu ponto de vista. Como vocês sabem, e é fácil definir, alguém um dia perguntou, mas afinal o que é um ponto de vista? E a resposta é muito fácil. Um ponto de vista é uma vista a partir de um ponto, não é? E portanto é a minha vista a partir do meu ponto, não é? E outras pessoas terão outras vistas a partir de outros pontos, e o meu ponto não é melhor nem pior do que os outros, é um ponto a partir do qual se constrói uma dúvida, um debate, uma partilha. Tentarei dizê-lo com enorme simplicidade e também falando devagar português. Vocês reconhecerão o meu enorme esforço para falar devagar, não é? Que é uma coisa quase impossível para um português, não é? Mas tentarei falar devagar, não é? Porque eu já disse noutras ocasiões que é uma paixão para mim vir ao Brasil, conversar convosco, dialogar com esta energia que existe no Brasil e que infelizmente já não existe na Europa, não é? Mas que há só assim uma coisa que vocês perceberão também, e perceberão melhor depois da apresentação generosa da professora Wanda Camargo. Há uma coisa que me deixa sempre perplexo, triste, aqui no Brasil, que é quando me perguntam, depois de uns bons minutos de conversa, me perguntam se eu sou argentino ou se eu sou espanhol, não é? E isso é uma coisa que, enfim, para quem cultiva tanta língua portuguesa, não é? Ainda que outro dia em Brasília, um motorista de táxi resolveu-me um pouco este dilema. Era um dilema que eu trazia comigo, ficava sempre preocupado. As pessoas perguntavam que língua é que o senhor fala? Fala espanhol, italiano, não sei. E um motorista de táxi outro dia, nós viemos a conversar meia hora do aeroporto até ao centro de Brasília. Foi uma boa conversa sobre futebol, sobre política, sobre Brasília, e ele ficou entusiasmado com a conversa e resolveu-me em parte o meu dilema, porque ele disse-me assim no final da conversa: foi muito agradável conversar com o senhor, muito agradável. E o senhor permita-me que eu lhe diga uma coisa: o senhor, para um estrangeiro, até que não fala muito mal português, não é? E eu agradeci-lhe, não é? Agradeci-lhe a deferência e a simpatia, não é? Que ele teve para comigo, não é? Bem, tentarei que vocês digam a mesma coisa como turista de táxi. Afinal, ele não fala assim muito mal português, não é? No final desta palestra, não é? A minha primeira ideia, como vos disse, é sobre os alunos, e mais do que sobre os alunos, é sobre a aprendizagem. E pus aqui propositadamente a palavra aprendizagem e a palavra libertar, porque a escola e a aprendizagem servem para nos libertarmos. Libertarmos de quê? Libertarmos de preconceitos, construirmos um conhecimento que nos abre mundos, que nos abre possibilidades, e não para nos fechar nos nossos mundos, não para nos fechar nas nossas culturas, mas para nos abrir a outras culturas, para nos libertar das nossas culturas, não reconhecendo a importância que elas têm, e nos abrir a outros horizontes. Mas esta aprendizagem, e este é o meu ponto hoje, esta aprendizagem é muito, muito, muito diferente daquela que nós conhecemos nos dias de hoje. Vai ser uma aprendizagem totalmente diferente daquela que nós conhecemos. Há um filósofo francês, um senhor chamado Michel Serres, que escreveu há um ano um livro chamado La Petite Poussette, traduzido em edição brasileira para A Pulgarzinha. A Pulgarzinha é a geração do pequeno pulgar. A geração que pensa com o pequeno pulgar, não é? A geração que vive com o pequeno pulgar, não é? E dizia o Michel Serres, nada mais, nada menos do que isto. E eu partilho a concepção dele.
na história da humanidade houve 3 grandes revoluções. A primeira foi há 6.000 anos, quando o homem e as mulheres descobriram a escrita. Há 6.000 anos descobriu-se a escrita e foi uma enorme revolução. Foi tão grande, tão grande, tão grande, que até dizemos que se passou nessa altura da pré-história para a história. A segunda grande revolução foi há 500 anos. Foi a revolução que inventou o livro impresso, a tipografia, a revolução de Gutenberg, não é? A revolução que permitiu que todos lessem a Bíblia a partir do século XVI, que a Bíblia fosse posta à disposição de todos através de livros impressos. A revolução do livro é a revolução da escola, é a revolução da ciência, é a revolução que nos liberta, é a revolução da modernidade dos últimos 5 séculos, é a revolução em relação à qual nós ainda vivemos. Mas depois, diz o Michel Serres, há uma terceira grande revolução, e essa começou há 20 ou 30 anos, e é a revolução do digital. E na opinião dele, a revolução do digital vai ter na história da humanidade consequências tão importantes como teve a revolução do livro e como teve a revolução da escrita, não é? E nós somos uma geração contemporânea desta revolução. E, no entanto, diz ele, sem que nos tenhamos apercebido ainda, um novo ser humano nasceu. E nasceu num período de tempo muito curto, aquele que nos separa dos anos 70 ou dos anos 80. Um novo ser humano, diz o Michel Serres, que pensa de maneira diferente, que se comunica de maneira diferente, que se relaciona de maneira diferente e que, é o que a mim me interessa, aprende de maneira diferente. É esta ideia de uma nova aprendizagem que eu gostaria de partilhar aqui hoje convosco e, para isso, vou fazer um pequeno recuo histórico e, de forma muito breve, excessivamente breve, comparar o que é ainda hoje a nossa escola com o que ela vai ser de imediato, num futuro que provavelmente já é presente. Não é num futuro imaginário daqui a 50 anos. É num futuro que é hoje. É num futuro que é amanhã. Para isso, recorro a uma extraordinária invenção tecnológica. A mais importante invenção tecnológica no campo do ensino nos últimos 2 séculos. A uma invenção tecnológica sobre a qual hoje nós talvez não tínhamos ideia da importância que ela teve e, no entanto, foi a invenção tecnológica feita em meados do século XIX, apresentada nas grandes exposições universais de Londres, de Paris, aquelas em que se fez a Torre Eiffel em 1889, apresentada como uma grande inovação tecnológica daqueles tempos. E essa invenção tecnológica, sobre a qual nós talvez não tenhamos a consciência da importância que ela teve, é uma invenção tecnológica que se chama o quadro negro. Não é? O quadro negro foi a maior invenção tecnológica no campo do ensino. O quadro negro definiu, marcou as nossas escolas, definiu, marcou a nossa pedagogia, definiu, marcou a nossa didática, definiu, marcou a maneira de estarmos nas escolas nos últimos 150 anos. Foi o elemento central de toda a pedagogia nos últimos 150 anos. Mesmo quando, depois de negro, passou a verde e de verde passou a branco, não importa. É a mesma coisa, é a mesma metáfora que eu quero trazer aqui convosco. Neste catálogo de 1878, o quadro negro e tudo o que está à volta do quadro negro, o mobiliário, etc., é apresentado como uma inovação extraordinária, não é? Que os representantes dos diversos países iam a Paris para fazer negócios de como é que se comprava aquele quadro negro. Ora, brevemente, quais são 4 características do quadro negro que são características centrais para o que me interessa falar convosco? A primeira característica é que o quadro negro é um elemento fixo. Ele está aparafusado à parede, ele tem uma grande espessura, portanto é um elemento que está ali fixo numa parede, que fixa um espaço, que fixa um determinado espaço e uma determinada materialidade espacial.
O quadro negro é um elemento vazio. Ele não tem lá nada dentro, não é? É preciso um professor escrever qualquer coisa lá para que ele tenha lá qualquer coisa e depois apaga-se com giz para escrever uma nova coisa. É um elemento vazio. O quadro negro é um elemento que implica, inevitavelmente, uma comunicação vertical, a partir de um centro, não é? Há um centro para o qual todos olham e, portanto, há uma comunicação vertical, transmissiva, de um professor em relação aos seus alunos. E, finalmente, o quadro negro implica uma utilização coletiva. Isto é, nós falamos para 30 alunos ao mesmo tempo, para 40 alunos ao mesmo tempo, e eles estão todos dirigidos com a sua atenção para o quadro negro. O quadro negro não é utilizado para uma pedagogia individualizada, ele é utilizado para uma pedagogia coletiva. Estas 4 características do quadro negro são, num certo sentido, as 4 características centrais da escola nos últimos 150 anos. Um elemento de uma pedagogia transmissiva, fortemente didática, a partir de uma comunicação vertical do professor, num quadro de uma ambiência coletiva e com um espaço material totalmente definido. E são estas 4 características que, num certo sentido, já não fazem parte da sociedade do século XXI. Os novos instrumentos, metaforicamente, os novos dispositivos tecnológicos, em vez de serem fixos, são móveis. São, por definição, móveis. Andam connosco no nosso bolso, andam connosco em todo lugar, não é? Em vez de serem elementos vazios, são elementos cheios de conhecimento. Lá dentro estão todos os conhecimentos do mundo, está toda a enciclopédia do mundo, estão todos os conhecimentos possíveis e imaginários. Em vez de apelarem a uma comunicação vertical, eles implicam ou propõem uma comunicação horizontal, de pessoa a pessoa, de aluno a aluno, de pequenos grupos a pequenos grupos, introduzem uma comunicação horizontal. E em vez de serem apenas um elemento de utilização coletiva, eles contribuem para uma comunicação mais individualizada, para um estudo mais individual, para uma possibilidade de uma maior individualização do ensino. Estas 4 características, a característica da passagem do fixo ao móvel, do vazio ao cheio, do vertical ao horizontal e do coletivo ao individual, definem, metaforicamente, 2 pedagogias completamente distintas, 2 escolas completamente distintas, 2 modos de ensinar e de aprender completamente distintos. A nossa realidade vai ser uma realidade metaforicamente centrada sobre o móvel, sobre o cheio, sobre o horizontal e sobre o individual. E ao dizer-vos isto, partilho convosco uma ironia da história. E a ironia da história é a seguinte: eu venho, como provavelmente a maioria das pessoas aqui presentes, de uma pedagogia humanista. Eu venho de uma herança humanista. Eu venho de uma pedagogia que acredita na relação humana, que acredita na convivialidade, que acredita na dimensão do afeto junto com a aprendizagem. Eu venho de uma pedagogia humanista e de um ideário pedagógico construído há 100 anos, que é o ideário pedagógico da autonomia dos educandos, que é o ideário pedagógico da busca do autoconhecimento, que é o ideário pedagógico da pedagogia da interação, que é o ideário pedagógico da diferenciação pedagógica. Não devemos dar a mesma pedagogia a todos, devemos diferenciar a pedagogia, sermos capazes de fazer aquilo que o Claparède há mais de um século chamava l'école sur mesure, a escola à medida de cada aluno. Dizia o Claparède, quando compramos sapatos para um aluno, medimos o pé do aluno e compramos os sapatos à medida do pé. Quando fazemos pedagogia, fazemos a mesma pedagogia para todos, não é?
como se todos fossem iguais, fossem só um e não temos a diferenciação pedagógica. Eu venho desse ideário pedagógico, do ideário pedagógico humanista, da interação, do autoconhecimento, da autonomia, da pedagogia ativa, da criatividade, da capacidade da gestão do imprevisível pedagógico. E por isso, eu, como grande parte da minha geração humanista, sempre teve uma certa desconfiança em relação à tecnologia. A tecnologia foi demonizada por muitos de nós, e até com boas razões, não é? Como sendo contrária a uma pedagogia humanista e a uma pedagogia como aquela que eu acabei de vos descrever. Qual é a ironia do destino ou a ironia da história? É que nós nunca tivemos, nos últimos 100 anos, os meios para concretizar esta pedagogia da interação, esta pedagogia da autonomia, esta pedagogia da pesquisa, esta pedagogia ativa, esta pedagogia da criação. Tínhamos o ideário, mas não tínhamos as ferramentas para concretizar isto. Ironia da história, talvez, grande ponto de interrogação, os novos dispositivos e as novas tecnologias nos deem, finalmente, os instrumentos para conseguirmos concretizar este ideário pedagógico pelo qual nos batemos há 100 anos e pelo qual tão pouco fizemos. A ironia da história é que talvez seja, pelo lado da tecnologia, que nós vamos conseguir ter as ferramentas pedagógicas, os instrumentos que nos permitem concretizar os sonhos que fomos sonhando nos últimos 100 anos, mas que ficaram por concretizar, que ficaram por cumprir na maioria das nossas escolas. E é por isso que esta primeira porta para o futuro, a revolução da aprendizagem, é extraordinariamente importante. Sabendo que o que conta não é a tecnologia em si. A tecnologia não resolve nenhum problema, não é? O que conta é a cultura, é o conhecimento. É uma nova relação com o conhecimento, é uma aprendizagem que liberta, uma aprendizagem que nos liberta. É a capacidade do uso pedagógico destes instrumentos ao serviço de uma educação humanista, ao serviço de uma pedagogia humanista, ao serviço de um ideário pedagógico que tem talvez hoje os meios de finalmente se concretizar nas nossas escolas. Muitos se recordarão de um dos textos mais notáveis da pedagogia, um texto de 1920 do Adolphe Ferrier, chamado Transformemos a Escola, em que o Adolphe Ferrier, o grande apóstolo da educação nova, o grande propagandista da educação nova, o Adolphe Ferrier escreve num prólogo que um dia o diabo veio à Terra. Que o diabo veio à Terra. Andou aqui pela Terra e ficou muito preocupado. Visitou várias regiões da Terra e ficou muito preocupado. Ficou muito preocupado porque os homens, a humanidade, era feliz. Os homens eram felizes, não é? Havia felicidade na Terra, não é? E obviamente que a missão do diabo é a contrária, não é? É criar infelicidade na Terra, não é? Ficou muito preocupado e disse: eu tenho que resolver esta situação. E voltou à sua casa, deve ser do inferno, a casa dele, não sei bem onde é que é a casa do diabo, mas imaginemos que seja o inferno, e voltou lá e disse: eu tenho que pôr fim a esta felicidade que existe na Terra. Como é que eu vou resolver este problema? Pensou e não havia maneira de resolver o problema. Até que finalmente encontrou a solução. E a solução foi, obviamente, criar a escola, não é? E diz o Ferrier: as crianças gostam de mexer, obrigam-nos a estar quietas. As crianças gostam de falar, obrigam-nos ao silêncio. As crianças gostam de criar, só as permitem consumir conhecimento. As crianças gostam de pesquisar, transmitem as informações. As crianças gostam disto como se
a escola fosse destinada a fazer o contrário do que era esta tendência das crianças, esta pedagogia da criação, da interação, da autonomia, etc. A minha partilha convosco é que chegou a hora, no ano 2014, de finalmente pormos em prática um ideário pedagógico que alimentamos há 100 anos e em relação ao qual muito pouco fizemos. A escola do século XXI não pode ser a escola do século XX. Há novos modos de aprendizagem. As crianças hoje aprendem de maneira diferente, relacionam-se de maneira diferente, comunicam de maneira diferente do que a nossa e temos que ser capazes de dar resposta a este ideário, de dar resposta a este novo projeto. Era a primeira porta para o futuro que queria conversar convosco. A segunda é ligeiramente diferente desta. Vão ver que tem algumas semelhanças com esta, mas tem uma aproximação ligeiramente diferente desta. E é a ideia de que é preciso construir escolas diferentes. E, obviamente, quando eu digo que é preciso construir escolas diferentes, eu estou a pressupor e a afirmar que as escolas são demasiadamente iguais, demasiadamente homogéneas, demasiadamente uniformes, no seu interior e entre elas, entre umas e outras, que há pouca diferença, pouca diversidade, pouca diversificação e que precisamos de construir escolas diferentes. E vou argumentar isto da seguinte maneira. Nessas mesmas exposições universais em que aparecia o quadro negro, numa delas, a de Paris, de 1867, apareceu um senhor com um desenho que se tornou no desenho mais importante daquela reflexão pedagógica de 1867. O desenho hoje parece-nos quase uma brincadeira de criança e, na altura, foi uma grande inovação, uma coisa extraordinária que se tinha passado. O desenho exposto em Paris em 1867 era este. Era uma planta, um plano de uma sala de aula. Não é? Era uma coisa que ninguém conhecia. As pessoas olhavam abismadas, não é, para a inteligência de alguém que tinha conseguido pôr as crianças nesta disposição, a olharem para um quadro negro ali no cimo, não é, e a conseguirem ensinar a muitos como se fossem um só. Não é? O plano da sala de aula, tal como ele aparece nesta configuração em 1867, define uma materialidade da escola. Esta escola e esta pedagogia só pode ser feita no interior destas paredes, salas de aulas que vão ser todas iguais, todas mais ou menos com a mesma medida, todas mais ou menos para o mesmo número de alunos, todas mais ou menos com o mesmo mobiliário, todas mais ou menos com as mesmas janelas nos mesmos lugares, todas mais ou menos estruturadas da mesma maneira, e vão dar origem a pedagogias todas mais ou menos iguais, todas transmissivas, todas a partir do professor, etc, etc, etc. Escuso de vos lembrar o que tem sido esta pedagogia dos últimos 150 anos. E na altura surgem, obviamente, escolas normais. Escolas normais para quê? Para formar os professores. E porquê é que se chama escolas normais? Por isso mesmo. Porque era preciso normalizar o ensino. Era preciso normalizar a sala de aula. Era preciso normalizar os métodos de ensino. Era preciso normalizar a pedagogia. Era preciso normalizar os edifícios escolares e a construção dos edifícios escolares. Não é? E esse grande projeto de normalização, que foi muito importante, e foi importante durante 150 anos, hoje não tem nenhum sentido. Agora é preciso diversificar o que foi normalizado. É preciso introduzir diferença no interior da escola e entre as escolas.
é preciso atender à diversidade social, à diversidade das pessoas, das crianças, das culturas, etc., com o qual lidamos no século XXI. Mas pior do que isso, esta planta da sala de aula deu origem a escolas que, se vocês imaginarem que o professor é aquela bolinha vermelha que está ali, deu origem a escolas que são isto. Na verdade, não são escolas. Na verdade, nós raramente tivemos uma escola. Nós o que fomos tendo nos últimos 150 anos foi um somatório, um conjunto de salas de aula. Nós nunca tivemos escolas, não é? Tínhamos um professor numa sala de aula com os seus alunos. E este fechamento do professor num determinado espaço, num determinado tempo, com um conjunto dos seus alunos, levou a um dos dramas principais da profissão docente, que é um excesso de cultura individualista. Temos uma cultura excessivamente individualista no seio do professorado, temos dificuldade em colaborar, temos dificuldade em trabalhar em conjunto entre nós. Estas salas de aula vão ter que ser rebentadas todas. Estas paredes vão ter que ser todas derrubadas, não é? Estas paredes vão ter que desaparecer todas. Esta normalização do espaço escolar vai ter que desaparecer, não é? E vai desaparecer muito rapidamente. Quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Quer nós gostemos ou não gostemos. Isto vai desaparecer muito rapidamente. Vai desaparecer nas escolas e vai desaparecer nas universidades. A grande reflexão das universidades americanas hoje é sobre para que é que nós queremos os campos universitários. Para que é que eles servem, não é? Qual é o sentido da construção dos edifícios escolares, do prédio escolar? Para que é que nós queremos a materialidade do campus, não é? É uma grande reflexão que está a ser feita hoje em algumas das principais universidades norte-americanas. Esta materialidade da escola, do prédio escolar, do edifício escolar, da sala de aula, ela vai desaparecer rapidamente e vai dar origem a uma multiplicação de espaços diversos, espaços de trabalho em pequenos grupos, espaços de trabalho individual, espaços de trabalho entre diversas crianças, entre diversos alunos, espaços de trabalho onde vão estar professores, como aqui aparecem, mas onde vão estar professores espalhados nestes espaços, e aqui o que me interessa assinalar é isto: professores que vão ter que trabalhar em rede entre eles, que vão ter que trabalhar em redes colaborativas, que vão ter que trabalhar em cooperação, que vão ter que trabalhar num sentido de afinidade, de trabalho conjunto, de trabalho em equipa, porque já não vai haver mais um professor na sala de aula com os seus alunos. Vai haver vários professores para um conjunto de alunos em vários espaços. E o professor vai ter que refazer a sua identidade profissional, vai ter que refazer os seus modos de trabalho, se quiser estar à altura dos desafios do século XXI. É uma enorme revolução que está a acontecer durante a nossa geração. E nós devemos ser capazes de agarrar esta revolução com a mesma coragem, com a mesma ousadia, com a mesma determinação que os nossos colegas há 150 anos tiveram quando foi preciso construir escolas, construir salas de aulas, comprar quadros negros, comprar toda a tecnologia que na altura definiu a modernidade escolar. A nossa geração é contemporânea de uma enorme revolução. Devemos estar gratos por isso e devemos saber aproveitar esta oportunidade para participarmos nesta revolução, em vez de arranjarmos todos os pretextos para não mudar nada e para deixar tudo na mesma. E um aviso que é para mim o mais importante dos avisos. Se nós não estivermos à altura destas mudanças, a escola tenderá
a tornar-se uma instituição dispensável ou uma instituição residual nas nossas sociedades. Há hoje muita gente, e quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo, não é? Em muitos países do mundo, certas elites em que os filhos já não vão à escola. Porque a escola não atende às necessidades que estas elites têm. E eles são educados de outra maneira, por outras vias, através de companhias, através de gestores de educação, através de tutorias várias, através de esquemas diversos, mas eles já não são educados através da estrutura escolar ou através da dimensão da escola. E eu julgo que, se nós não atendermos, não estivermos atentos a esta renovação da escola, a escola pode tornar-se uma instituição dispensável. E isto, para mim, seria um drama, e seria um drama porque eu acredito na escola como lugar do conhecimento, mas também como lugar da convivialidade, da construção de uma vida em conjunto, de uma vida em comum, e por isso gostaria que nós tivéssemos esta capacidade de renovação como os nossos colegas tiveram no passado. É por isso que a minha segunda porta para o futuro é a mudança nos ambientes de aprendizagem, nos ambientes escolares, que vai transformar o rosto da escola e que vai acentuar as dinâmicas de interação, as dinâmicas de partilha, as dinâmicas de colaboração, as dinâmicas de cooperação entre os alunos, numa pedagogia da interação, mas também entre os professores, num corpo docente que tem que ser mais um colégio colaborante e menos uma corporação com uma cultura individualizada. O meu colega Sérgio Nisa, grande educador português, dizia uma vez: nós, os professores, não somos uma corporação. Não somos uma corporação porque não é ao espírito de corpo que aspiramos. Nós somos, sim, um colégio colaborante. Um colégio colaborante que em comum trabalhamos sobre as nossas obras. Em comum trabalhamos sobre as nossas obras. As nossas obras são os nossos alunos, é a nossa pedagogia, é o nosso trabalho escolar, é o trabalho em comum sobre as nossas obras que define o que há de melhor nas escolas hoje em dia, o que há de melhor na profissão docente, e é para este futuro que eu vos chamo a atenção e sobre o qual gostaria aqui de fazer a defesa desta segunda porta para o futuro. A terceira, eu vinha a falar com a professora Wanda Camargo no carro, é uma discussão que eu venho fazendo há alguns anos sobre a necessidade de reforçar a esfera pública da educação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a escola nasceu como normalização, mas a escola nasceu também como separação. Isto é, foi-se buscar as crianças onde elas estavam e foram colocadas as crianças dentro de uma instituição chamada escola. As crianças foram separadas dos seus meios sociais, culturais, familiares e foram trazidas para dentro da escola. E o nosso ideário pedagógico humanista achava mesmo, recordem-se, por exemplo, do primeiro princípio do movimento da Escola Nova, um movimento da autonomia, da criatividade, da interação, da relação, da comunicação. Qual era o primeiro mandamento do movimento da Escola Nova? Era o seguinte: a Escola Nova é um internato, é uma escola em regime de internato que existe no campo. A ideia de que era preciso retirar a criança da cidade, retirar a criança das famílias, para que ela pudesse ser educada em pleno num ambiente que era o ambiente escolar. E quantas vezes, lembro-me, por exemplo, de um grande educador português, paradoxalmente anarquista,
o Adolfo Lima, que escreveu uma vez um texto sobre educação integral, em que ele dizia, 1914, já lá vão 100 anos, ele dizia, os educadores têm um drama enorme. É que nós educamos as crianças, ensinamos os bons costumes, o que elas devem fazer. Nós temos um trabalho, um esforço educativo todos os dias. E depois, as crianças chegam à noite às famílias e as famílias estragam tudo o que nós fizemos durante o dia, não é? Nós fazemos, as famílias estragam. Nós fazemos, as famílias desfazem. A gente não consegue educar ninguém assim e, dizia o Adolfo Lima, só há uma solução. E é essa solução que eu quero que esteja na lei em Portugal. E cito, as crianças devem ser entregues por inteiro, por completo, aos professores e às escolas, e estes, os professores, só as devem devolver às famílias quando elas estiverem prontas, não é? E, portanto, como se viesse fabricar um produto. Quando o produto estiver pronto, é devolvido à família, não é? Já pronto. Esta ideia da escola como separação foi talvez necessária. Ponho aqui o talvez como ponto de interrogação. Foi talvez necessária num período de grande analfabetismo, num período de grande incultura, num período em que as nossas sociedades tinham instituições muito frágeis na área da saúde, na área da cultura, na área da ciência. Foi se calhar necessária há 130 ou há 140 anos atrás. Mas hoje é um absurdo esta separação. As nossas sociedades todas, com todas as suas dificuldades, têm hoje muitas instituições. Têm famílias mais cultas, têm instituições mais preparadas, têm instituições na área associativa, na área da ciência, na área comunitária, na área local, na área do desporto, na área das artes, na área da cultura. Há um conjunto hoje de instituições em todas as nossas cidades que permitem, obviamente, que a cidade, no seu sentido grego da polis, tenha uma responsabilidade maior pela educação das crianças. E é por isso que agora é preciso juntar o que foi separado. É preciso reconstruir estes laços entre a escola e a cidade, no sentido metafórico, entre a escola e a sociedade. É preciso que a educação seja feita na capilaridade das cidades, na reticularidade das cidades e das sociedades, e que não seja tudo jogado para dentro da escola, que não seja tudo jogado para dentro da instituição escolar. É disto que nos fala um grande educador esquecido, um senhor chamado Ivan Illich, que inventou o conceito de rede nos anos 70, quando ele dizia, mas afinal, para que servem as possibilidades que nos abrem as tecnologias, se não servirem para dar a cada um de nós, a cada um, os meios de se repensar, de comunicar, de se encontrar com os outros. É preciso construir uma trama de possibilidades educativas, uma trama, uma rede, uma capilaridade de situações educativas. A educação para todos tem de ser educação por todos. Todos têm uma função educativa e uma missão educativa a cumprir, e não apenas os professores. Não é encerrando as pessoas em instituições especializadas, mas é antes mobilizando toda a população, toda a cidade, que se terá uma cultura popular, uma educação de todos. Veremos brevemente, dizia o Illich, em 71, decair a importância do ensino escolar especializado e a pleno tempo, e será preciso encontrar, para o substituir, novas maneiras de aprender e de ensinar continuamente, realçando o caráter educativo de todas as instituições. Instituições aqui na sua dimensão simbólica. Instituição família, instituição igreja, instituição comunidade, instituição associativa, etc. Não é?
E é esta pulsão, no sentido de uma abertura da escola e de uma maior modéstia da escola, que um homem também, um extraordinário pedagogo português, falecido há 25 anos, pedagogo e psiquiatra, o João dos Santos, dizia: interessa que todos nos entendamos sobre como criar um ambiente propício ao desenvolvimento infantil, sem cair na tentação, na facilitação de empurrar para as instituições burocráticas. Eu estava a falar sobretudo da educação especial. Para as instituições burocráticas, toda a responsabilidade de criar a criança, toda a responsabilidade de a educar, sem ficar à espera que o ensino resolva todos os problemas da educação. Interessa saber, isso sim, o que cada um e todos nós, a família, a escola e a comunidade, podem fazer por todos. A crítica àquilo que eu venho designando há alguns anos como uma escola transbordante, uma escola excessiva, uma escola que acreditou que podia resolver todos os problemas da sociedade e que a sociedade disse: então, se vocês podem resolver todos os problemas da sociedade, a gente envia para dentro da escola todos os problemas da sociedade. Não é? Se nós dissemos que os podíamos resolver, a sociedade acreditou e mandou para dentro da escola todos os problemas. E agora nós todos temos todos os problemas lá dentro e não temos, obviamente, as condições para os resolver. Esta escola que foi engordando, esta escola que foi transbordando, esta escola que foi ocupando todo o espaço, tem que se transformar hoje numa escola mais modesta, mais simples, mas por isso mesmo mais capaz, mais competente, mais centrada sobre a aprendizagem. É preciso dizermos todos que há mais educação para lá da escola, que há mais educação para além da escola, que a escola tem uma função importantíssima a cumprir, mas que a escola não pode estar sozinha no cumprimento dessa missão, não pode estar sozinha nessa tarefa, e que hoje temos que chamar à responsabilidade da educação, àquilo que eu designo pelo espaço público da educação. Um espaço onde há escolas, são esses círculos vermelhos, mas onde há muitas outras instituições que constituem este espaço público da educação, um espaço onde há instituições diversas e todas elas devem assumir a sua cota parte da responsabilidade na educação das crianças. Se não conseguirmos este movimento, nós não conseguiremos resolver nenhum dos problemas da escola, não conseguiremos resolver os problemas da identidade do professorado, não conseguiremos resolver as questões decisivas que temos pela frente. É por isso que o meu terceiro e último futuro é de que chegou o tempo de pensar em educação para lá da escola. Chegou o tempo de compreender todas as dimensões educativas que existem na cidade e que existem na sociedade. E se não compreendermos isso, se não conseguirmos construir essa capilaridade de responsabilidades, de compromissos, de obrigações, teremos uma grande dificuldade em ultrapassar os constrangimentos que temos pela frente. Foram estas, brevemente, no tempo mais ou menos cumprido o tempo que estava previsto, as 3 portas para o futuro que quis partilhar convosco e que, resumidamente, dizem assim: liberdade pela aprendizagem. Isto é, construir uma aprendizagem que é hoje muito diferente do que era num passado recente. Perceber os grandes desafios da aprendizagem hoje. Perceber a grande mudança, a grande revolução que está a ter lugar na aprendizagem. Liberdade pela aprendizagem. Inclusão pela escola. Uma escola em profunda transformação. Uma escola que se vai desmaterializar nos próximos anos. Uma escola que vai ter outras dinâmicas de organização. Uma escola que não pode ser a escola com aquele plano de sala de aula, tal como ele foi apresentado na Exposição de Paris em 1867. Uma escola que será muito diferente nos seus modelos de organização, nas suas estruturas de funcionamento, na sua maneira de organizar o tempo, de organizar o espaço, de organizar a ação dos professores,
e uma escola que tem que apelar a dinâmicas de colaboração e de cooperação. E, finalmente, o reforço da educação como espaço público, um reforço da educação como espaço público que implica, inevitavelmente, um novo contrato social em torno da educação, um contrato social que é muito diferente do contrato social que celebramos em meados do século XIX e que foi o contrato social que construiu a escola nos últimos 150 anos. Temos um novo contrato social para construir hoje e o trabalho dos professores é central na construção deste contrato social. Muito do que eu vos disse, quase tudo do que eu vos disse, está centrado na ideia da escola básica e da escola do ensino médio. Mas, na verdade, muitas destas reflexões são inteiramente válidas para a universidade. A primeira, numa revolução na aprendizagem que está a acontecer dentro da universidade. E nós não estamos a compreender nada do que está a acontecer na maneira como os estudantes universitários hoje vivem, pensam, estudam, comunicam e se relacionam. Uma mudança universitária que vai pôr em causa muitos dos edifícios escolares, muitas das nossas grades curriculares, muitos dos nossos cursos, muitos dos nossos departamentos, e nós não estamos a ser capazes de dar a resposta a muitas dessas mudanças no espaço da universidade. A universidade está a ser muito conservadora, muito tradicional, muito recolhida dentro das suas fronteiras. E, finalmente, uma universidade que tem que se abrir à cidade, tem que se abrir à sua responsabilidade social, que tem que estar mais pensada para fora do que para dentro, pensada para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento da cultura, para o desenvolvimento das artes, para o desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento da tecnologia, para uma nova vida, para o desenvolvimento sustentável, para a criação de novos modelos de transporte, de novos modelos de vida, de novos modelos de habitação. É isto que se espera da universidade, e não que ela esteja virada para dentro, ensinando as disciplinas e as disciplinas e as disciplinas, como se elas esgotassem tudo o que é uma formação universitária ou uma educação universitária. E sempre foi com este desenho do Niemeyer que eu pus no primeiro slide, é com este desenho do Niemeyer que eu praticamente acabarei, sempre com a ideia da paz. Paz no sentido filosófico do termo. O Michel Serres diz: nós precisamos de construir a paz com os outros, e construir a paz com os outros é, na escola, construir uma pedagogia da relação, uma pedagogia do convívio, uma pedagogia do diálogo, uma pedagogia do viver com, uma pedagogia dessa interação que talvez, finalmente, nós tenhamos os instrumentos para a concretizar. E viver em paz com os outros é também, hoje em dia, viver em paz com a Terra, viver em paz com o planeta Terra, termos um conhecimento que nos permite ir além deste consumo frenético em que vivemos, deste consumo frenético de energia em que vivemos, deste consumo frenético da água, deste consumo frenético dos recursos naturais, não é? Desta ideia que todos hoje sabemos, o conhecimento científico trouxe-nos isso, que esta Terra não aguenta muitos mais anos se não formos capazes de viver em paz com a Terra, não é? E para a paz com a Terra precisamos de um outro conhecimento, de uma outra cultura, de outros modos de vida, de outros modos de nos relacionarmos com o consumo, de nos relacionarmos com os transportes, com a habitação, com a vida nas cidades, com a exploração dos recursos, com a estrutura industrial que temos. Não é? Se não formos capazes de construir uma escola e uma universidade que promova a paz com os outros e que promova a paz com a Terra, não teremos compreendido nada do que são os grandes desafios da escola e das universidades no século XXI. E é para construir a paz com os outros, e é para construir a paz com a Terra que nós precisamos, hoje, mais do que nunca, espero que as minhas palavras sejam bem entendidas, que nós precisamos, hoje, mais do que nunca, de professores. Porque nada, já me ouviram dizer isto várias vezes, substitui um bom professor. O professor vai mudar radicalmente a sua maneira de trabalhar. Vai mudar radicalmente a sua maneira
de ensinar a sua maneira de educar, mas ele não vai ser menos importante que no passado. É um desafio imenso que temos pela frente, é um desafio extraordinário que temos pela frente, e é sobre esse desafio, sobre essas portas para o futuro, sobre essa liberdade do futuro, que eu quis aqui partilhar convosco estas 3 ideias. Ideias de uma enorme simplicidade, mas nas quais vai todo um programa educativo, vai toda uma revolução da aprendizagem em primeiro lugar, vai toda uma revolução da escola em segundo lugar, vai toda uma renovação do contrato social em terceiro lugar. Se não percebermos estes 3 desafios e não os encararmos como portas, ama como a estrada começa, se não encararmos isto como portas para o futuro, dificilmente estaremos à altura das missões educativas do século XXI. Foi isto que quis partilhar convosco, sabendo que estas ideias são também, em muitos casos, as vossas preocupações, as vossas dúvidas, os vossos dilemas, e que só os ultrapassaremos conversando muito, discutindo muito, partilhando muito as dúvidas. Eu digo e repito, quem não tem dúvidas, corre o risco de estar enganado, não é? E, portanto, nós precisamos de partilhar as nossas dúvidas, de partilhar os nossos pontos de vista. Deixem-me que acabe com uma história que é apenas uma piada, mas que é uma história verídica, que eu já contei noutras ocasiões e noutras palestras, mas apenas para vos dizer que o que vos quis aqui trazer foi um ponto de vista. Foi uma vista a partir de um ponto. Foi uma ideia, uma argumentação para ser discutida convosco, criticada, discutida, completada, analisada, debatida, não é? E quando me vejo nessas circunstâncias, lembro-me de uma história extraordinária de um físico nuclear no tempo dos nazis, que chegou um dia ao seu laboratório e disse aos colegas da bancada do laboratório de física: ontem tomei uma decisão absolutamente extraordinária. Os colegas fizeram silêncio, perguntaram-lhe: mas qual foi essa decisão extraordinária que tu tomaste? Olha, ontem à noite pensei e decidi que a partir do dia de hoje, sem falta, todos os dias, eu vou escrever o meu diário pessoal. Ok, é uma decisão interessante, mas tu estás quase com 60 anos, não é? Não é um bocadinho tarde para começares a escrever o teu diário pessoal? Isso faz-se aos 12 anos, aos 13 anos, não é? Quando estamos a construir as nossas identidades. E o Lars Szilard, era assim que ele se chamava, disse-lhes: não é tarde. Não é tarde, e eu vou-vos dizer porque é que tomei esta decisão. Eu tomei esta decisão porque eu quero que Deus fique a conhecer todos os factos da vida. Os colegas disseram: Deus é Deus. Não sei se já percebeste bem, não é? E Deus, sendo Deus, não precisa que tu escrevas o teu diário para conhecer todos os factos da vida. Deus já conhece todos os factos da vida. Não precisa de ler o teu diário. Não é? E o Szilard respirou fundo, não é? Pôs um ar glorioso, porque já estava à espera desta réplica. Pôs um ar glorioso, respirou fundo, não é? Virou-se para eles e disse: meus amigos, e é isto que eu vos digo também, meus amigos, eu sei que Deus já conhece todos os factos, mas Deus ainda não conhece a minha versão dos factos, não é? Eu sei que vocês também já conhecem todos os factos, talvez não conhecessem ainda a minha versão, aqui fica ela. Muito obrigado pela vossa atenção. Passaremos agora às perguntas da noite. Nosso convidado responderá algumas perguntas feitas, selecionadas pelos professores da Unibrasil aqui presentes. Professor Antônio, podemos começar? Okay. A primeira pergunta eu não tenho identificação, quem fez, mas é a seguinte.
Com a tecnologia, não somos mais impacientes, mais superficiais, não somos intimados a saltar de uma página a outra, de uma informação a outra, sem nos determos em nada? Somos, sem dúvida, não é? A minha resposta é totalmente positiva em relação a isto, não é? E o que está pressuposto nesta pergunta é um requisitório, uma crítica à tecnologia que eu partilho. E sobre isso o que eu costumo dizer é que eu seria capaz, por acaso até nem seria muito, mas sei de muita gente que é capaz de fazer durante uma hora, explicar como é que a tecnologia é um mundo admirável, não é? E absolutamente extraordinário que temos pela frente. Eu assisti há pouco tempo a uma palestra absolutamente extraordinária, vocês encontram-na na internet, de um senhor venezuelano que trabalha na Google, um senhor chamado José Luís Cordeiro, que explica com toda a simplicidade e com dados que daqui a 20 anos a tecnologia resolveu todos os problemas da sociedade, não é? Ele, com a maior das simplicidades, fala das 4 grandes revoluções tecnológicas em curso, a revolução das nanotecnologias, do mais pequeno, não é? E começa a revolução, daqui a 20 ou 30 anos, vai fazer robôs que resolvem todos os problemas, e robôs que têm sensibilidade, não são apenas, não são apenas máquinas, não é? Explica a revolução biológica, a revolução bio, e como explica que daqui a 20 anos o processo de envelhecimento estará controlado, e portanto, se nós quisermos, ninguém envelhecerá. A revolução informática, ele diz, daqui a 20 anos nós teremos todo o conhecimento do mundo, não é? Em todas as partes do mundo, sem nenhum problema. Ele diz mesmo que daqui a poucos anos o acesso à internet será inscrito como mais um dos direitos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, não é? Isto é, fará parte dos direitos da humanidade termos acesso à internet. E a revolução cognitiva, em que ele diz, nós daqui a muito pouco tempo vamos implantar uns chips no cérebro e resolve os problemas todos da cognição, etc. E, portanto, ele faz estas palestras com dados, com informação, muito informada, explicando que a tecnologia vai resolver todos os problemas. Do lado contrário, eu seria capaz de ter aqui um discurso durante uma hora contra a tecnologia. Explicar como a tecnologia cria distração, que é o que está pressuposto na pergunta, como ela nos impede a leitura em profundidade, como ela nos impede uma leitura, ninguém é capaz hoje já quase de ler um livro por inteiro, como ela retira a capacidade de concentração, como ela pode ser utilizada das piores maneiras possíveis, não é? Poderia estar aqui uma hora a fazer esse argumentário. O meu ponto é o seguinte: eu não faço discursos nem a favor nem contra a tecnologia. Eu procuro compreender o que é que está a acontecer e dessa compreensão retirar ensinamentos para o nosso trabalho como professores e como pedagogos, não é? Nesse sentido, eu situo-me não num discurso dicotómico a favor ou contra, ainda que por tendência eu seja mais contra, mas não me situo num discurso dicotómico, situo-me num discurso que é o discurso de quem quer compreender o que nos está a acontecer e tentar que esse caminho seja percorrido da maneira mais inteligente possível. Nessa perspectiva que eu me situo, não na perspectiva dicotómica, e é por isso que eu digo às vezes, vão-me perdoar uma certa presunção, mas já vão ver que a presunção não é assim tão grande. Eu um dia escrevi um texto, que é um texto que tem um título lindíssimo, não é? Para definir a pedagogia, e eu agora vou dizer, vocês sabem que aquele tipo está a dizer que tem um texto com um título muito bonito, não é? E eu digo que o título é muito bonito, porque o título é importado do João Guimarães Rosa, não é? E o título do meu texto, que aliás deve estar na internet, é Pedagogia, a terceira margem do rio, não é? E porquê a terceira margem do rio? Porque a terceira margem do rio é o próprio rio, é o movimento do rio, é o curso do rio.
A mim o que me interessa não é estar na margem esquerda do rio ou na margem direita do rio, não é argumentar de uma das margens contra a outra. A mim o que me interessa, como pedagogo, é estar na terceira margem, estar no próprio rio, habitar o próprio rio e tentar construir um percurso que seja o melhor possível. Mas os pressupostos da pergunta eu partilho-os inteiramente, mas é justamente por os partilhar inteiramente que eu quero estar nesse debate e tentar construir, com as tecnologias, qualquer coisa que seja útil do ponto de vista pedagógico e não qualquer coisa que apele a essa distração, a essa concentração, etc. Isto dito, deixem-me só fazer um parênteses, que eu acho que é um parênteses irresistível, que é um debate muito semelhante àquele que está nas entrelinhas da pergunta, foi travado no século XVI. Vejam bem, no século XVI. Quando se inventaram os livros. Porque a invenção dos livros é tudo menos uma coisa normal. Como vocês sabem, antes de haver o livro impresso, havia os enconados, havia os manuscritos, mas a grande tradição era, o livro estava num rolo, não é? Um rolo que se ia desfiando e nós íamos lendo nesse rolo, não é? As pessoas na altura diziam que o livro, a invenção do livro, com o seu infólio, com a sua estrutura de páginas, ia fragmentar a leitura e ia impedir uma concentração da leitura, não é? O grande argumento que hoje nós utilizamos para a tecnologia, ele foi exatamente utilizado contra o livro no século XVI. E, no entanto, o livro foi o que foi, mudou a nossa maneira de pensar completamente. O homem não pensa da mesma maneira antes do livro e depois do livro. Mudou a nossa maneira mudou o nosso cérebro. O livro mudou imenso o cérebro humano, não é? Não há coisa que tenha mais mudado o cérebro humano do que o livro, com a sua estrutura, com as suas páginas, com as suas folhas, que nós hoje achamos que é uma coisa óbvia, mas que no princípio do século XVI era tudo menos óbvio, não é? Era de origem a grandes debates, se devia continuar os rolos, se devia estar nas paredes, se devia estar de outra maneira qualquer. E, portanto, eu partilho sinceramente as dúvidas que estão na pergunta, mas acho que o que nós temos que nos colocar é na perspectiva da terceira margem. O que é que fazemos com isto que nos está a acontecer? O que é que fazemos com a realidade que nos está a acontecer, em vez de ficarmos a disparar de uma margem contra a outra, num pensamento dicotómico, que é sempre um pensamento pobre do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista da educação. Muito bem, eu tenho uma segunda pergunta aqui, professor. Acredito que o senhor já respondeu de certa forma, mas vou fazê-la mesmo assim. Você acredita que a nossa sociedade está preparada para essas mudanças? Até mesmo os nossos professores? Quer dizer, eu não sei se está preparado ou não. Preparado é uma palavra muito difícil, não é? Porque eu não sei se a sociedade está preparada ou não. Agora, que as mudanças estão a acontecer, estão, não é? Quer dizer, as mudanças estão aí, não é uma coisa futurista, não é dizer vai haver mudanças daqui a 10 anos, não. As mudanças estão todas aí, é só nós queremos olhar para elas, não é? E ver, não é? As mudanças estão aí. Se a sociedade está preparada para elas ou não, não sei. O Gaston Bachelard, o filósofo francês, dizia uma coisa extraordinária, quando, numa época em que havia muitos movimentos revolucionários, transformação do mundo, de mudança do mundo, o Gaston Bachelard, nesses grandes debates filosóficos, uma vez virou-se para, no meio do debate, e disse: não, vocês não estão a perceber nada. O problema não é transformar o mundo. Isso não é problema nenhum. Porque o mundo transforma-se, quer a gente queira, quer não queira, não é? O mundo transforma-se sempre, não? O problema não é transformar o mundo. O problema é definir o rumo dessa mudança, o rumo dessa transformação. E o meu problema também é o mesmo. A mudança está aí, quer eu queira, quer eu não queira, quer eu gosto dela, quer não gosto dela. Quer dizer, a mudança está aí. O que eu quero é apropriar-me dessa mudança, compreender essa mudança e, portanto, ser capaz
de interferir no rumo dessa mudança, não deixando que ela seja apropriada por interesses ilegítimos, por interesses meramente económicos, por interesses tecnológicos, por interesses do consumo, e que ela possa ser apropriada também por uma componente pedagógica. O problema não é transformar o mundo. O Bachelard tinha toda a razão. O problema é o rumo da mudança e qual é a maneira como transformamos o mundo. As mudanças estão todas aí, todas aí. Quer dizer, aliás, é o que diz o Michel Serres. O Michel Serres tem uma frase que diz assim: debaixo dos nossos olhos, e perante uma grande indiferença da nossa parte, o mundo mudou e as nossas crianças mudaram. Ora, eu acho que nós não podemos continuar cegos em relação a estas mudanças, temos que as compreender, olhar para elas e sermos capazes de as responder do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista educativo. Eu acabei esquecendo de dizer a pergunta da Sirlene de Almeida, acredito que é aluna do curso de Pedagogia. Eu tenho muitas perguntas, professor, que se resumem no mesmo tema, eu vou tentar juntá-las. Uma foi da Cláudia Brito, professora da Universidade Federal do Paraná, que ela coloca: e a universidade que forma o professor, por que resiste tanto às mudanças e inovações? Aproveitando da... Por que é que? Por que resiste tanto às mudanças e inovações? Eu só vou juntar com as outras. A outra pergunta fala: e como as diferentes instituições estarão em sintonia para a formação de um cidadão crítico? Aí, novamente, essa revolução pedagógica não seria algo que deveria começar dentro das salas dos cursos de pedagogia, começando com a reestruturação de espaços e métodos, e assim por diante? Tenho várias perguntas que caminham mais ou menos no mesmo sentido. Quer dizer, nós quando ouvimos uma pergunta tentamos mais ou menos perceber quais são as entrelinhas da pergunta, não é? E eu, de um modo geral, estou de acordo com as entrelinhas das perguntas que foram feitas até agora. Digamos, o que está subjacente à pergunta, eu partilho essa mesma dúvida, partilho essas mesmas reflexões e essas mesmas preocupações. A universidade resiste porque a universidade é uma estrutura muito conservadora. Muito conservadora. Sempre foi, ao longo dos séculos, não é? E grande parte das mudanças na universidade, a universidade é paradoxal, porque é uma estrutura muito conservadora, mas simultaneamente foi dentro das universidades que aconteceram grandes mudanças civilizacionais. É uma coisa paradoxal. Agora, foi dentro das universidades, mas não necessariamente na sua estrutura corporativa. Por exemplo, se vocês me perguntarem o que é que mudou a sociedade portuguesa nos últimos 50 anos, foi a universidade. Foi a universidade. Onde é que se produziu a Revolução Democrática de 1974, que levou Portugal a sair de uma ditadura para a liberdade? Foi dentro das universidades. Onde é que se mudou radicalmente a situação, o papel da mulher, a condição da mulher? Foi dentro das universidades. Onde é que se alteraram os costumes, as culturas, se abriu o país a um maior cosmopolitismo? Foi dentro das universidades. E, no entanto, naquela altura, as universidades da ditadura eram autoritárias, eram conservadoras, eram corporativas. Mas isso não impediu que no seu seio, às vezes por via dos estudantes, outras vezes por via dos cientistas, outras vezes por via de certos professores, tivessem surgido algumas dinâmicas de inovação e de mudança. Eu creio que é isso que nós temos que procurar na universidade. Perceber como é que há forças transformadoras dentro da universidade e apoiá-las. E isso tem a ver com a pedagogia tal como foi colocado. Nós temos uma pedagogia muito retórica dentro da universidade. Eu tenho vindo a falar de uma coisa que para mim é uma coisa óbvia, mas que parece que não é óbvio para todos nós. Que é uma coisa que nós dizemos há 100 anos. Que a pessoa diz assim: como que métodos ou como que modelos
é que se deve formar um professor na universidade. E eu agora podia estar aqui 1 hora a fazer uma palestra sobre isso. Mas eu digo-vos apenas uma palavra. Vou dizer apenas uma palavra. E a palavra é isomorfismo. E o que é que quer dizer esta palavra? Quer dizer esta coisa tão simples, que os professores, os métodos, os modelos, os programas, a maneira de formar os professores na universidade tem que ser isomórfica, se quiserem coerente, não é? Com aquilo que nós queremos que os professores façam mais tarde na sala de aula ou na escola. Isto é, se eu quero que mais tarde na escola os professores utilizem métodos ativos, uma pedagogia da interação, uma pedagogia da relação, uma pedagogia da comunicação, eu tenho que utilizar esses mesmos métodos dentro da universidade quando formo os professores. Ora, o que é que nós fazemos? Fazemos o contrário disto. Temos uma pedagogia retórica. Isto é, fazemos uma pedagogia tradicional dentro das universidades, na formação de professores, mas dizendo aos professores, vocês têm que ser ativos, têm que ser dinâmicos, têm que ser cooperativos, têm que ser colaborativos. É puramente retórico. Quer dizer, isto é, fazemos uma coisa e dizemos o contrário. Ora, isto não funciona, porque o que um professor retém, um futuro professor retém, não é aquilo que lhe disseram, é aquele ambiente em que ele viveu, aquele ambiente de aprendizagem, aquele ambiente pedagógico, é isto que ele reproduz mais tarde. E, portanto, nós precisamos de uma mudança radical nos ambientes pedagógicos, nos ambientes de aprendizagem, na maneira de trabalhar a pedagogia dentro da universidade. E se não conseguirmos isso, ficamos retoricamente a pregar coisas que nunca são concretizadas, não é? Portanto, ficamos retoricamente a fazer declarações sobre isso. O mesmo se diz, muitas vezes, sobre o discurso do cidadão crítico, não é? O problema do discurso do cidadão crítico e de uma pedagogia da cidadania, com a qual, obviamente, todos estamos de acordo, e eu mais do que ninguém, é que esta pedagogia tem que ser uma pedagogia da autenticidade e da coerência. O John Dewey, o famoso, pedagogo americano, conta a história. Ele conta como sendo verdadeira, não é? Não sei se é ou não, mas ele conta como sendo verdadeira, que um dia ouviu falar de uma escola, e eu julgo que ele já estava em Nova Iorque, ele veio de Chicago para Nova Iorque, que um dia ouviu falar de uma escola absolutamente extraordinária que havia em Chicago, onde ensinavam os alunos a nadar sem nunca entrarem dentro d'água, não é? E ele achou aquilo uma coisa extraordinária, quer dizer, isto é, que era uma experiência extraordinária, não é? E foi visitar essa escola, não é? E falar com as pessoas que estavam nessa escola, não é? E fez a pergunta óbvia. Então eles, quando saem desta escola e entram dentro d'água, o que é que acontece? Afogam-se, não é? E, portanto, quer dizer, isto é, a pedagogia era extraordinária, o método era extraordinário, mas obviamente que ele estava completamente desfasado da realidade. Eu acho que algumas das nossos pregadores da educação para a cidadania fazem a mesma coisa. Isto é, são muitas vezes as escolas estão organizadas de forma autoritária, as escolas estão organizadas de forma hierárquica, o professor está fechado na sala de aula a explicar que as pessoas devem ser cidadãos críticos, não é? Mas quer dizer, não há cidadania crítica na escola se a própria escola não estiver organizada dessa maneira. A melhor cidadania crítica não é uma disciplina de educação para a cidadania. É que a escola esteja organizada de forma democrática, que a escola esteja organizada de forma participativa. Este, para mim, foi sempre o ponto. E por isso é que eu não gosto de multiplicar disciplinas na escola, eu gosto que a escola esteja organizada em coerência sobre isso. O João dos Santos, que eu vos falei aqui há pouco, dizia uma expressão que é absolutamente fantástica. Ele é um grande contador de histórias. Ele dizia como é que se educa. Ele dizia só há duas maneiras de educar.
com autenticidade e com respeito. Não é? A autenticidade é relação ao que somos. Fazer aquilo que dizemos que é preciso fazer. Não fazermos o contrário daquilo que dizemos que é preciso fazer. E com respeito. Respeito pelo outro, pela diversidade, pela pessoa, pelo cidadão, pelas opiniões, pela liberdade, etc. Não é? E lembro-me sempre, isto é um bocadinho uma piada, mas de que ele começava as suas crónicas com pequenas histórias. E uma grande crónica que ele escreveu sobre as questões da autenticidade começava com uma crónica em que ele dizia que um dia assistiu a uma cena num elétrico em Lisboa, num trem elétrico, em que uma senhora de certa idade entrou e não tinha lugar. Não é? E estava lá um jovem num assento e a senhora pôs-se ao lado dele para ver se o jovem lhe dava o lugar. Não é? E o jovem nada. Continuava, não é? E a senhora começou a dizer: isto agora já não é como antes. Isto agora já não há educação nenhuma. Não há educação nenhuma. E o jovem, nada. E a senhora mais alta: isto agora já não é como antes. Antigamente havia educação. Agora não há educação nenhuma. E o jovem, nada. E a senhora mais alta ainda: isto agora não há educação. Antigamente é que havia educação. Agora não há educação nenhuma. E o jovem, já um bocado cansado, virou-se para a senhora e disse: olha, minha senhora, educação há, não há lugares, não é? E daí parte o João dos Santos para uma grande crónica sobre as questões da autenticidade, do respeito, da relação, etc. E eu acho que muito do que vocês perguntam nestas três perguntas tem a ver com isso. Tem a ver com coerência. Sermos coerentes entre o que dizemos e o que fazemos. Construirmos dentro da universidade uma pedagogia, uma forma de trabalhar coerente com o que dizemos. A mesma coisa sobre a cidadania crítica, que é provavelmente um dos temas mais importantes da minha reflexão. Se a pessoa que fez a pergunta estiver interessada, envie-me um e-mail. Eu tenho um texto sobre a Escola da Ponte, em que eu não escrevi sobre a Escola da Ponte, é num livro sobre a Escola da Ponte. Eu não escrevi sobre a Escola da Ponte, mas eu escrevi sobre um livro notável do António Sérgio, que foi um pedagogo português. Ele, na altura, estava em Genebra, no Instituto Jean-Jacques Rousseau, escreveu esse texto em 1915 e chama-se Educação Cívica, não é? E eu explico as grandes teorias da educação cívica do Sérgio, com as quais eu estou de acordo, não é? E depois acabo o texto sobre a Escola da Ponte com 3 linhas, em que digo, se calhar o leitor não percebeu porque é que eu andei a escrever este texto ao falar da Escola da Ponte. Porque parece que não tem nada a ver com a Escola da Ponte. E, no entanto, tem tudo a ver com a Escola da Ponte, porque a Escola da Ponte pratica isto que o António Sérgio advoga na sua educação cívica. E creio que é essa dimensão da capacidade de concretizar que define a educação cívica, a educação para a cidadania, a construção do cidadão crítico e menos as nossas retóricas, as nossas morais, as nossas pregações. Nós gostamos muito de pregar e muitas vezes não somos coerentes com a nossa pregação. O João dos Santos, sobre isso, escreveu páginas luminosas. Vamos à última pergunta, professor. Da Ana Cristina Meyer, estudante de Direito aqui no Brasil. Frente à comunicação horizontal e individualização do aprendizado, mediante o elemento móvel, superando o quadro negro e os livros, tal individualização não afetaria a realização de atividades em equipe? Havendo individualização, como preparar o indivíduo para o trabalho coletivo? Ok, é uma questão muito importante, porque eu julgo que justamente o que caracteriza a utilização das redes sociais e destes novos dispositivos é uma grande multiplicação da comunicação. Não é? E, portanto, há hoje uma multiplicação infindável da comunicação e, na verdade, o que nós precisamos é de perceber esse potencial de comunicação que está nas redes para construir essa dimensão de interação. Não é? Isto é, o potencial é imenso do ponto de vista da relação e do trabalho. Nós, por exemplo, na Universidade de Lisboa, tivemos um programa de e-learning, que foi um programa muito importante de construção dessa relação na net, mas também de uma relação que era presencial, convivial, etc. Eu julgo que hoje não podemos olhar para esses instrumentos
como se dizia em tempos, utilizava-se um conceito muito curioso, que era o conceito de educação à distância, ou de educação à distância. E o que é curioso é que a educação à distância, a melhor educação à distância que existe, através dos e-learnings, do be-learning, etc., é, na verdade, uma educação de grande proximidade. Parece um paradoxo, mas é uma educação de grande proximidade, em que o contacto com o professor, o contacto entre os alunos, tende a ser mais próximo. Agora, o potencial da dimensão do trabalho em equipa, através destes instrumentos, é absolutamente fabuloso. Agora, é preciso que ele seja utilizado, porque eu acho que ele tem um potencial enorme de comunicação, mas ele nem sempre está a ser utilizado para reforçar o trabalho em equipa, para reforçar a dimensão da pesquisa, para reforçar a dimensão da interação. E eu creio que o que nós temos que fazer é conseguir construir essas outras dimensões, e creio que temos tudo para o poder fazer, se tivermos a inteligência para o fazer, se tivermos a capacidade para o fazer. Não é? É difícil imaginar hoje um trabalho em equipa que seja meramente presencial e que não tenha o recurso a essas componentes e esses instrumentos. Não é? Eu volto à minha ironia. A ironia da história é que muitas das coisas que nós dissemos que era preciso fazer, reparem em grandes ideários pedagógicos. Learning by doing, John Dewey. Aprender fazendo, grande ideário pedagógico de há 100 anos. Reparem num outro grande ideário pedagógico, enfim, do Freinet e do revolucionário Freinet em França. Aprender comunicando. A comunicação é aprendizagem. Numa outra grande ideário pedagógico, agora de um pedagogo personalista, como foi o Carl Rogers. Aprender relacionando-nos uns com os outros. Não é? 3 grandes ideários pedagógicos. O ideário do fazer, o ideário do comunicar e o ideário do relacionar. É difícil imaginar instrumentos que sejam mais poderosos do ponto de vista do fazer, concretizar pesquisas, fazer estudos, ter acesso ao conhecimento, do concretizar comunicação uns com os outros, do concretizar formas de relação, do que os instrumentos tecnológicos ao nosso dispor. Quase nunca eles são utilizados para isso, são utilizados para outras coisas. Mas no dia em que os conseguirmos utilizar para isso, teremos um grande instrumento ao nosso dispor. Sem nunca esquecer as dimensões da convivialidade, não é? Do conviver, do viver com, que são absolutamente centrais para definir a escola, a educação e a aprendizagem. Perguntam-me às vezes para que é que serve a escola, e eu costumo dar 2 pares de respostas. Primeira resposta: a escola serve, e a aprendizagem, para aprender a trabalhar e aprender a conviver. Aprender a trabalhar, aprender a estudar, aprender a ir buscar o conhecimento, aprender a interpretar o conhecimento, aprender a interligar o conhecimento, como dizia o Edgar Morin. Temos que ser inteligentes. Inteligentes não do ponto de vista do QI, mas de inteligência do ponto de vista etimológico. Interlegere. Interligar conhecimentos, dar sentido aos conhecimentos, apropriar-nos dos conhecimentos. A escola serve para aprender a trabalhar e serve para aprender a conviver, a viver com o outro, a aprender o diálogo, a aprender a palavra, a aprender o silêncio, a aprender a comunicação, a aprender a relação. É uma grande responsabilidade da escola no passado e é uma grande responsabilidade hoje com outros instrumentos. E a escola serve para quê? Dizia-nos o Olivier Reboux. O que é que deve ser ensinado na escola? E dava esta resposta extraordinária. Deve ser ensinado na escola tudo o que nos une e tudo o que nos liberta. O que nos une, a herança, a história, a cultura do passado, as tradições, o que nos liga a uma determinada comunidade. Mas também tudo o que nos liberta. E o que nos liberta é o conhecimento científico, é a ciência. O que nos liberta é a arte. O que nos liberta é a criação, porque é isso que nos permite aceder a outros mundos.
A escola não serve para nos fechar nos mundos que já conhecemos, serve para nos abrir outros mundos, outras portas, outras possibilidades, outros futuros, como aqui se disse nesta conferência. Duas grandes respostas sobre para que serve a escola: para aprender a trabalhar e para aprender a conviver, para ensinar tudo o que nos une e tudo o que nos liberta. E é nesta tensão, nesta partilha destas dúvidas, nestes dilemas, que nós temos que ir construindo a escola do futuro, que nós temos que ir abrindo estas portas do futuro, sem medo, amemos com confiança a estrada que começa, e sem medo de partilharmos as nossas dúvidas. E se essa era a última pergunta, por aqui termino com uma extraordinária resposta do etnólogo e antropólogo Anthony Appiah, um ganês que trabalha numa universidade do Reino Unido, creio, e que um dia, estudando os dilemas sociais que nos atravessam, estudando os dilemas sociais, deve-se deixar que uma menina de 8 anos leve o véu islâmico para a escola ou não? Há milhares de argumentos a favor, no respeito pela cultura daquela criança, pela religião muçulmana, pela religião daquela criança. Há milhares de argumentos contra. Não pode ser. A escola tem que ser republicana. A escola não pode ser discriminatória. O véu islâmico discrimina a mulher, discrimina os seus direitos, etc. Há milhares de argumentos a favor e contra. E dizia o Anthony Appiah, face aos dilemas todos que temos na sociedade, e eu digo o mesmo, face aos dilemas todos, eu tenho duas certezas. E ele dizia, com uma certa arrogância, eu tenho duas certezas. Primeira, que há valores que são universais e que devem permanecer universais. Segunda, que há valores que são locais, contextualizados e que devem permanecer locais. Eu tenho estas duas certezas, dizia o Anthony Appiah. Então qual é o problema? O problema, dizia ele, é que não sei quais são uns, nem quais são outros, não é? Não sei quais são os que devem permanecer universais, nem sei quais são os que devem permanecer locais, não é? Então não se pode fazer nada? Não há nenhuma solução? Ele diz, há uma solução. Qual é a solução? Podemos conversar sobre o assunto. Podemos conversar sobre isso. Podemos entrar em diálogo sobre isso. Podemos conversar uns com os outros e encontrar as respostas que não são definitivas, mas que são respostas provisórias que nos permitem caminhar na estrada que nos começa, que nos permitem habitar a terceira margem do rio, habitar o movimento que está no curso do rio. Digo-vos a mesma coisa sobre a pedagogia e a educação. Tenho muitas certezas, não é? De muitas coisas, mas muitas vezes não sei quais são umas e quais são outras. Tenho muitas dúvidas e é sobre elas que nós podemos discutir, ir encontrando soluções provisórias que nos permitam caminhar. O que não podemos, nem na escola, nem na universidade, é ficar dentro das nossas fronteiras, não é? A justificar tudo, a não alterar nada, com uma lógica corporativa, com uma lógica defensiva, com uma lógica autojustificativa. É isso que não podemos. Temos que nos abrir, temos que dialogar, temos que discutir, temos que partilhar as dúvidas e, em comum, irmos encontrando as respostas que não são definitivas, mas são as respostas provisórias que nos permitem ir avançando. Estamos num momento histórico como nunca houve ao longo dos últimos 150 anos. A nossa geração tem essa enorme chance histórica de viver um momento de transição na vida da escola, na vida das universidades, na relação com a aprendizagem, na relação com a educação, na relação com a cultura, na relação com o conhecimento. O que eu vos quero pedir a todos é não percamos esta oportunidade histórica. Habitemos esta oportunidade histórica, não é? Sejamos capazes de a pensar, de a compreender e de encontrar as respostas que sejam úteis para pensar uma educação do futuro, para pensar uma aprendizagem para o século XXI, para estarmos outra vez
como estivemos no passado, à altura das nossas responsabilidades, para construirmos uma profissão docente mais aberta sobre o futuro, uma escola mais capaz de responder aos desafios do nosso século. Foi isto que procurei estar aqui convosco. Ficarei à vossa disposição no meu e-mail para continuar esta conversa. Foi um enorme prazer ter estado aqui esta noite convosco. Agradeço de novo ao Uni Brasil, na pessoa do seu reitor, na pessoa da professora Wanda Camargo, na pessoa de todos os professores aqui presentes. Muito obrigado.